Você sabe que o King publicou alguns livros nesse pseudônimo, né? Richard Bachman. Você conhece a história? Não. O Stephen King, ele publicou alguns livros, ele sempre publica sobre o nome dele, mas alguns livros que ele considerava diferentes da forma de escrita normal dele, ele publicava sobre um pseudônimo que chama Richard Bachman. Por muito tempo, ninguém sabia que era o Stephen King que estava escrevendo, até que eles descobriram, tanto que hoje em dia as edições, essa aqui, por exemplo, já vem com o nome do Stephen King. Você leu nessa aqui também? Só que daí eu li pelo Kindle, né? Então vem tudo já no nome dele. Mas são vários livros. Por exemplo, tem um que, inclusive, ele tá proibido de vender, que é o A Fúria, que falam que ele talvez tenha incentivado a primeira chacina que teve no colégio lá nos Estados Unidos. Então, o King tirou de circulação. Tem também o A Longa Marcha, que é um livro que vários jovens têm que fazer uma marcha sem limite de tempo para poder só um sobreviver no final. Uhum. Tem também, deixa eu ver, O Concorrente, que aí é meio que uma distopia, onde o mundo tá no fim, assim, só existem poucas pessoas ricas na população, e aí todos os pobres participam de, tipo, reality shows, que também só sobrevivem uma pessoa. Então é esse estilo de livro mais assim, né, mais adrenalina, mais estilo filme mesmo. Ele publica sobre o pseudônimo do Richard Bachman. Esse aqui era um deles. Inclusive, um que a gente vai ler esse ano, o Misery, que é o meu favorito de todos dele. Ele também ia publicar sobre o pseudônimo, mas aí descobriram que era ele antes dele publicar, então já saiu com o nome dele mesmo, normal, Stephen King. Mas assim, não Eu tem já como. li o Você Misery. já leu Misery? Então, Já. Nossa, é acho o, que foi o primeiro que eu li dele. é o mesmo estilo de A Maldição e é o meu favorito dele até hoje, né? Quando a gente tem os livros no nome do King mesmo, a gente tem aqueles livros mais extensos, com muitos personagens. Então, é bem diferente. O It a Coisa, por exemplo, é um exemplo clássico da escrita dele. Você já leu? Eu já. Nossa, adorei. Eu acho muito viajado. É. Eu Nossa, é gosto, muito viajado. assim, da parte da amizade das crianças, sabe? Eu É, acho bem legal. Que lembra um pouco Harry Potter, né? exatamente, exatamente. Mas assim, fora isso, é bem viajado. Bem Bem viajado. viajado. Eu tentei assistir o filme 2, daí eu não consegui. O filme um até eu assisti, mas o 2 não. O 2 é bem aterrorizante. É demais, eu não consegui não. Então, leremos hoje, esse ano, com calma, né? Em 4 meses. Então, vai ser tranquilo. É. Vou colocar para vocês, para dar tempo de todo mundo chegar, o trailer do filme de 1996 que eu achei, de A Maldição. Ah, que legal. Vou colocar aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho? Uhum. Então, eu vou dar. É bem antiguinho. Assim, 96 nem é tão antigo, né? Mas Did you weigh yourself? 297. Billy, you were 297 last week. It takes some time for these diets to work. For Billy Halleck, life is sweet. Baby, I gotta rub the Buddha! Bigger is better. I hate it when you do that. No, you love it. And too much is never enough. Winning! Winning! You've got to stop eating like that. I can't help it, Heidi. All I think about is food. But tonight, all of that will change. You killed my daughter, and I curse her. From the best-selling novel by Stephen King comes the new shape of terror. This diet you're on, what is it? I don't think you'd like it, Henry. Being erased. Fear the power. That old gypsy put a curse on me. It's all your fault if you hadn't hit that old lady. Beware the danger. This is getting out of hand. This has been out of hand, and I'm just the guy to put it back. Believe the curse. Please, take it off before this goes any further. I never take it off. Stephen King's Dinner. More terror. Less filling.
Vocês já tinham visto, gente, o filme? Alguma coisa? Também não, eu achei engraçado, porque pra mim, na minha leitura, eu não encarei eu sempre esqueço o nome do personagem, o Billy, né, o Billy Halleck, como uma pessoa ruim, mas pensando bem, ele é ruim sim, né, dentro de todas as coisas que ele faz, dentro de tudo que ele passa por cima de qualquer um, né, pra conseguir a liberdade dele, então é sim, né. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o livro, depois vocês me falam o que que vocês acharam. Deixa eu só ver se mais alguém vai entrar aqui. As meninas de sempre me abandonaram, só a Dani que tá aqui de sempre. Vamos lá. Oi, aqui, eu sou a Dani. Na verdade, é a primeira vez que eu entro. Então você não é a Dani que eu imaginei. Isso, é Calma, mesmo. alguma de vocês já participaram dos encontros do Stephen King ou foi a primeira vez? Acho que é a primeira vez de todo É mundo, a né? primeira vez. É. Pronto, a Estela entrou, a Estela sempre lê. Vai aparecer agora aí. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o enredo geral da história, depois a gente vem comentando sobre os detalhes, tá? Vamos lá. Bom, a maldição, né, que no original se chama Thinner, quando foi trazido para o Brasil, ele tinha o nome de A Maldição do Cigano, que acaba até dando um pouquinho de spoiler. O próprio título dá um spoiler, né, que é uma maldição. Porque à medida que a gente vai, assim, nas primeiras páginas, na hora que o cigano encosta nele e fala a maldição, fala mais magro, né? Eu não pensei que talvez realmente estivesse acontecendo uma maldição. Eu pensei que podia ser tudo coisa da cabeça dele, condicionado, obviamente, né, pela culpa, pelo peso de consciência. Mas a partir do momento que a gente chega naquela parte ali, onde ele vai atrás das pessoas que estiveram envolvidas nesse julgamento, eh, errôneo dele aí, né, esse julgamento mutretado, aí a gente vai vendo que realmente não é nada da cabeça dele. Até porque a maldição dele é algo que poderia acontecer com uma pessoa se ela ficasse doente. As outras maldições nem tanto, né, como aquele cara que vai ficando com uma pele de crocodilo e o outro até também pode ser, que fica todo cheio de espinhas, né. E para mim, no caso, inclusive, eu imagino que o mais dolorido de todos tenha sido o cara das espinhas, porque o da pele de crocodilo ele não sentia mais nada. O do Billy Halleck ele só emagreceu, né, obviamente todos trazem problemas, mas o dolorido mesmo foi o do rapaz das espinhas. Então a gente tem na mão aqui um thriller sobrenatural, aos melhores moldes do Stephen King, né, onde ele vai pegar o terror real, que é a ruindade humana, e a partir daí ele vai jogar aquela pitadinha de sobrenatural, como ele faz em todos os seus livros. O Halleck então vai ser esse advogado com problema de peso, mas ao mesmo tempo ele é um cara que tem uma vida relativamente tranquila, né, ele tem uma família que ele ama, ele tem uma esposa que ele tem uma boa relação, ele gosta do trabalho dele, ele tem problema com peso, tá sempre falando que quer emagrecer e tudo mais, mas ele também ama comer, né, então o peso para ele não começou a ser uma grande questão como quando começou a dificultar algumas coisas na vida dele, mas nada também que tenha sido uma grande preocupação para ele antes. Ele é bem-sucedido, até que acidentalmente ele acaba atropelando e matando uma mulher cigana. E a gente vai ter nesse livro um apanhado, um recheio de xenofobia, né, contra os ciganos. É muito xenofóbico, é muito, como eu vou explicar, muito difícil ler algumas coisas aqui que não caberiam tão bem em livros escritos hoje em dia. Por isso que eu acho que a gente tem que pensar bastante em todos os livros que a gente lê. Esse livro foi publicado, quer ver, deixa eu ver na minha colinha aqui, em 1984, né. Hoje em dia, se ele fosse escrito, grande parte das coisas que se falam aqui, mesmo que esteja retratando o problema daquela sociedade, não seria tão bem aceito num livro, né, e essa é a função da gente entender um pouco o contexto histórico de todo livro que a gente lê, para a gente conseguir compreender algumas coisinhas. E aí ele vem falando, né, que os ciganos é essa galera aí, essa trupe que de certa forma ela é rejeitada em todas as cidades que ela passa. Com certeza vocês já viram
um grupo de ciganos que ficam em cidades próximas aí da de vocês, né, que às vezes são nômades ou não necessariamente são ciganos, mas que acabam a gente acaba vendo grupos que eles não têm casas, eles montam essas barracas, ficam ali por um tempo e depois mudam de novo. E eles chegam naquela cidade ali só para tentar ganhar dinheiro de alguma forma, lendo mão, fazendo toda a parte da cultural cigana que eu não conheço muito bem para estar falando aqui para vocês, né. Então, além dessa abordagem que tem hora que é um pouco difícil de ler por causa de tanta xenofobia, a gente vai ter também essa questão da de certa forma não, de toda a forma do Billy que foi, eh, agraciado por conhecer o juiz. E aí tem hora que eu me pergunto, né, o erro vem de todos os lados e quem seria o maior culpado em toda aquela circunstância? Porque em momento nenhum é falado pra gente que o Billy pediu para o juiz inocentá-lo. Inclusive ele se considerava culpado, mas a partir do momento que ele foi inocentado, ele aceitou muito bem a escolha. Fico pensando se talvez a gente não faria a mesma coisa, né. Cometi um erro, não pedi para ninguém me safar, não pedi para ninguém me ajudar, os outros fizeram porque quiseram, porque eram meus amigos, eram meus conhecidos, e agora eu vou ter que lidar com o meu peso de consciência, vamos colocar assim, né. Mas o peso de consciência dele vai vir de uma forma bem complicada, porque a gente vai descobrir que o cigano que estava ali assistindo o julgamento, era o pai dessa senhora que ele atropelou, e aí já começa a vir bem místico, né, porque no início a gente acha que é marido dessa cigana ou amigo, porque eles parecem que têm a mesma idade, os 2 parecem que são muito velhos, só depois a gente vai descobrir que é o pai. E aí ele vai ter que enfrentar essa maldição que talvez inicialmente vai ser considerado uma bênção, né, no início ele começa a emagrecer ali, para ele é sensacional, porque ele está comendo de tudo e está emagrecendo. E a gente fica pensando, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E aí a gente vê claramente nesse livro. Vamos lá. Os grandes temas que esse livro aborda vão variar ali entre culpa e redenção. Já que o protagonista, ele vai ser inicialmente apresentado, como eu falei com vocês, por esse homem que tem tudo, todas as conveniências do estilo de vida americano moderno, mas uma incapacidade total de controlar os seus impulsos. Apesar de que ele culpa bastante a mulher dele por causa da situação que aconteceu, o atropelamento, né. E isso a gente vai falar, de coisas que ele faz, talvez, sem pensar, né, como esse descontrole que ele tem com a comida, como esse descontrole que ele vai ter ali com o poder, quando isso vai beneficiá-lo, e também com a justiça. Então, no fim das contas, o que vai ser a ruína do Billy é o seu próprio descontrole. A maldição vai ser como uma espécie de catalisador. Vai forçar ele a enfrentar as consequências morais de suas ações. Porque se não tivesse a maldição, ele sairia felizinho, só com benefícios, os ciganos seriam expulsos da cidade. Então essa maldição, na realidade, vai ser a única coisa que vai fazer ele confrontar o que ele fez, né. E ele, em momento praticamente nenhum, se sente culpado, ele culpa mais a esposa dele do que ele mesmo. Inclusive ele culpa também a mulher que ele, atropelou, que estava atravessando no lugar errado. Todo mundo tem sua parcela de culpa nessa história, mas ele não admite a dele, né, ele praticamente culpa os outros. A gente, por outro lado, vai ter, né, o oposto da do que está acontecendo com o Billy, que é o que vai acontecer com Tadeu Lemke, né, que é esse velho cigano. Ele vai representar a vingança e justiça. Uma força implacável, vamos dizer assim, de justiça, dependendo de que tipo de justiça você considera. É muito difícil a gente comparar a vingança à justiça, né, mas quando não existe justiça feita da forma correta pelo Estado, a vingança talvez seja a única forma de você conseguir atingi-la, né. Então essa maldição vai ser uma punição direta pela injustiça cometida por Billy. E também vai ser uma forma de vingança contra aqueles que ajudaram ele a escapar da lei. Então a gente fica qual que é o grande intuito de King com esse livro? Fazer a gente questionar a verdadeira natureza da justiça.
e se existe uma punição cruel demais que possa ser justificada por um crime que seja cruel demais também, né? Então tem bastante coisa para a gente conversar. Vou aos pouquinhos aqui falando com vocês. Deixa eu ver o que que a Estela falou aqui, ó. Os povos ciganos são originários da Índia, mais precisamente ao norte e noroeste do país, fronteira com o Paquistão. Partiram em diáspora entre os séculos 9 e 10, talvez antes. Uma das saídas aconteceu devido à invasão persa que expulsou e também vendeu como escravos o povo que ali estava. Exatamente, é um povo que já sofreu muito, né? E que também hoje em dia eles têm a cultura de ser nômade, mas Estela, você que deu uma pesquisada aí, você sabe me dizer, deixa eu só ligar aqui, gente, que meu notebook vai acabar a bateria. Você sabe me dizer, Estela, se eles são nômades por causa dessas migrações que eles foram obrigados a fazer, ou se eles sempre foram nômades, é da cultura deles? Fiquei curiosa. Depois vocês me falam. Vou dar até uma olhada aqui. Ó, vou perguntar pro Google, que é o melhor para responder. Os ciganos sempre foram alvo de preconceitos na Europa e este comportamento passou para as Américas. Um dos motivos pelos quais sempre foram mais mal vistos era o estilo de vida. Eram nômades em uma sociedade sedentária, não possuíam leis escritas numa época em que todos as tinham. Pode ser por isso, né? Porque é diferente, xenofobia vem disso aí. Então, provavelmente eles sempre foram nômades. É da cultura. Exatamente. Ó, quem tem cultura diferente em algum momento da história vai ser perseguido. Principalmente quando a gente está falando ali da região da Europa, né? Então é bem complicado. Agora vamos lá. Vou passar em uma por uma. Todo mundo leu o livro? Conta pra mim. Quem não quiser ligar o microfone, pode falar aqui do lado, tá, gente? Você não leu, Estela? Não terminei. Ah, não, tranquilo, tranquilo. O Ah, final é pois ótimo. não. O final é ótimo, termine. Muito bom. Aline, você terminou de ler? Sem problema, Lê. Mas vocês estão lendo, né, gente? Estão na mais da metade? Fala pra mim. Dani, você terminou? Não. E aí aproveitar também e falar que esse é o primeiro clube do livro, né? Que Aham. eu venho, eu participo, eu estava doida para participar, para mim sair do nicho de leituras que eu faço mesmo. E tá sendo bem diferente, mas tá sendo legal. É, ó, vocês vão passar por muitas jornadas. O King, ele sobe e desce nos livros, assim, ele muda completamente de rumo. O livro que a gente vai ler agora, em janeiro e fevereiro, é o Tripulação de Esqueletos, vocês vão perceber isso, porque são 21 contos e extremamente variados. Então, vocês vão conseguir conhecer quase tudo que o King tem para oferecer ali em diferentes áreas, né? Eu, por exemplo, já falei um tempo atrás, eu não sou fã do King fantasia, né? Não sei se vocês gostam, mas quando o King entra na fantasia, não é minha praia. Mas a gente lê assim mesmo, né? Faz parte. Simone, você leu? Eu li, terminei hoje. Gostou do final? Nossa, eu achei. Ai, o final é perturbador, né? Meu Exato. Deus. Até porque se não fosse aquele final, eu acho que ele ia se safar de novo, tranquilamente, né? Sei lá. Deixa eu ver Sim, aqui. porque ele já estava com o cenário perfeito montado, né? Exato, exato. Deixa eu ver, a Estela falou que a cultura do povo cigano vai contra os interesses do capitalismo, visto como vagabundos, malandros e ladrões. Exatamente, porque eles não geram lucro, né, para o governo, para o sistema capitalista, porque eles consomem pouco e eles não, obviamente não têm moradia fixa, então não consomem energia, eletricidade, não trabalham, então eles não fazem a economia girar. Mas a grande questão também é que os ciganos acabam passando por cima de algumas leis e eles não podem talvez ser punidos de uma maneira tão drástica porque eles acabam saindo da cidade antes mesmo que tudo seja descoberto, né? Como, por exemplo, fala no livro ali da questão da briga de cachorro, né? Então tem essas questões ali também que a gente tem que pensar. É um povo perseguido,
mas como todo povo tem a malandragem, porque todo povo tem a malandragem também, né? Não dá pra fugir. E aí, eles também têm as questões deles. E eles acabam usando dessa vida mais nômade também pra fazer o que eles querem, né? E aí vai gerando esse impasse dentro das cidades que eles vão passando. Vamos lá. Vou falar mais um pouquinho pra vocês aqui, então. Mais uma vez, gente, apesar desse livro ter poucos personagens, o que não é uma característica clara dos livros do King, ele consegue desenvolver e construir muito bem a personalidade do Billy e também a personalidade, eu esqueci o nome, gente, do amigo dele que ele chama. Vocês lembram o nome? Pode falar aí pra mim se vocês lembrarem. O nome do amigo dele que vai ajudar ele lá na outra cidade? Ginelli. Isso. Então ele consegue construir muito bem as camadas de personalidade, né, do personagem principal, apesar de, como é um livro curto para o King, ele não consegue construir tão bem a personalidade dos personagens secundários, tanto que a gente praticamente não conhece a esposa do Billy, nem a filha, a gente só sabe que ele vai sentir um pouco de raiva da esposa por causa de tudo que aconteceu, mas é apaixonado pela filha dele. E o Ginelli é esse amigo ali, que vai ajudar o Billy, mas ele também é meio tantã das ideias, é meio doido, ele é meio sanguinário, e ele gosta da vingança, né, ele gosta disso. Então a gente não sabe se ele faz tanto pelo Billy ou tanto pela saudade de estar em campo ali fazendo alguma coisa, já que provavelmente ele é da máfia italiana e deixou de ser ali os cabeças que faziam realmente o trabalho e virou o líder, né, então acaba se afastando um pouco. Apesar, gente, desse livro não ser um dos mais conhecidos do King, pra mim, assim, tá entre um dos melhores, onde ele fala sobre culpa e redenção. E esse filme de 1996 eu fiquei bem curiosa para assistir, apesar de achar que talvez o Billy não seja representado tão bem como a gente viu no trailer, mas eu acho que vai ser interessante ver como é que eles fizeram toda a cena dos ciganos, a cena da maldição, aquela cena da torta que pulsa, né? Então eu tô bem curiosa. Agora vamos lá, vamos aos poucos. Fala pra mim o que que você achou, Fabi, do livro. Ah, eu gostei bastante, principalmente do final, né? Menina, podemos Porque, comentar sobre o final? assim, eu não vou falar, não. Não vou dar spoiler, não. Ó, a Estela disse Bem que pode. assim, pode, Estela? Então tá bom. Pode. Foi surpreendente o final do amigo dele também, que eu não pensei que ia acontecer aquilo lá, que aconteceu. Foi. E, né, o final dele mesmo, né? Que eu achei que ia sair tudo certinho, do jeito que ele queria. Eu Foi também. uma Inclusive, eu reviravolta. fiquei um pouco de raiva, né? Que eu falei assim, caraca, o homem faz aquilo tudo, desgraça a É. vida de um monte de gente e agora vai sair, tipo, vai desgraçar a vida da esposa e vai Uhum. dormir tranquilo. Vai criar uma vida nova e feliz com a filha. Mas não, o King não ia fazer isso. Não é possível, né? É um final aberto. É. Eu sempre fico querendo saber mais quando eu tenho finais abertos. O último livro que eu li que teve um final aberto foi A Pediatra. Não sei se vocês já leram, que eu fiquei morrendo de raiva do final aberto, que eu queria que continuasse pelo menos umas 200 páginas ainda do livro. E esse eu me senti assim também. Eu queria saber o que ia acontecer depois daquele desfecho. Se ele ia continuar emagrecendo, se a esposa dele ia ter o mesmo efeito, e a filha, ou se iam ser coisas diferentes. Eu fiquei curiosa. Mas eu acredito que provavelmente todos iriam emagrecer, porque a maldição seria a mesma, né? É. E agora o que me deixou confusa, não sei se você conseguiu entender bem, é a questão quando ele fala da maldição como um bebê. Hum. Você conseguiu entender esse direito? Eu fiquei meio perdida nessa parte. É verdade. Porque ele fala como se fosse uma E fala que a entidade. maldição nunca pode ser tirada, né? É como se fosse uma entidade, né? Que ele coloca algo dentro da pessoa e aí só É. poderia ser transferida para outra coisa e ele para outra pessoa de novo. Se ficasse muito tempo nessa coisa, voltaria para ele, né? É mais ou menos isso. Eu não entendi muito bem essa parte não, mas o King também de vez em quando acha umas formas de terminar a história que é só para terminar. Vamos dizer É. assim. Esse livro Verdade. não tem continuação, não. Não tem, Estela. Não tem outro depois. Eu- É um final aberto.
Vocês podem dar spoiler, falar tudo, porque eu não deixo de ler, não. Eu não ligo para isso, não. Vamos lá. Eu vou terminar de ler, mas pensei que teria continuação, porque até agora tá muito chatinho. Você achou chato? Tem gente que não gosta do livro do Richard Bachman. Que esse era do pseudônimo dele, né? Eu tô quase no meio da história e só aconteceu a guerra dos cachorros, ele explicando para a filha, aí ele falando sobre que ele tem que explicar as coisas chatas e a mãe não. Aí eu passei nessa parte assim. E ele tá Não, lá é. com o filho dele também, né? Que aí ele Agora começa que a ação vai começar aí onde você tá. O a... negócio vai começar a pegar fogo. Mas tem gente que não gosta. Você já leu vários livros do King? Não, eu tô lendo em ordem, né? Com Junto- vocês, e só tinha lido o do Mercedes, acho que o primeiro, ou a Aham. e o It, que eu já li. Tem um pessoal que participa dos encontros, elas devem estar viajando, por isso que elas não participaram hoje, que não gostam dos livros que ele escreve sobre o pseudônimo do Richard Bachman, porque ele não explica as coisas direito, é só um monte de ação jogada. Eu já gosto bastante, tá? Então tem gente que não gosta dessa ação sem explicação. Às vezes você também vai preferir mais os livros que ele publicou sobre o próprio nome dele, né? Então a gente vai acompanhando aí, você vai saber. Mas realmente, é, ele não explica muita coisa, né? Ele só vai jogando assim a ação, o que que vai acontecendo e tudo mais, que é o estilo desses livros que ele faz sobre o pseudônimo, como A Longa Marcha e o Concorrente. Quando vocês forem ler, vocês vão ver isso também, tá? Pode falar, Simone. Então, sobre a maldição, eu entendi que realmente é uma entidade que habita o corpo do amaldiçoado e ela foi transferida para aquela torta, como se fosse um ventre, que ele ficaria Isso, ali fica por um tempo, pulsando, né? sim, como se ali dentro ele pudesse ser mantido e ali tivesse tudo que ele precisasse por um período curto, né? Que ele falou Faz que se não sentido. transferisse essa entidade, ele voltaria a emagrecer, né? Como se Aham. não tivesse, Acontecido nada. sim. Faz sentido. O que que você achou do livro? Aproveita e conta aí. Ah, eu gostei. Esse é o primeiro que eu leio dele sob o pseudônimo. Hum. Você leu Achei, algum outro dele normal? sim, Qual que você leu? eu li Carrie, Amo é, também. Salem, A Dança da Morte, e tô acompanhando os do clube com vocês desde o ano passado. Acho que comecei com Christine. Sim, sim. E eu achei interessante que ele, no começo do livro, cita os livros dele como Stephen King, né? Achei Achei muito muito legal. legal isso também. Eu E até eu gostei, sim. Achei. Tem a parte lenta, né? Mas, fora isso, eu achei um surto total. Ô, gente, parte lenta no livro do King sempre vai ter. Pode ser um livro de 150 páginas que ele vai conseguir deixar mais lento no meio, né? Não me entendam mal, gente. Eu amo todos os livros do King, mas é uma característica dele. Ele começa muito bem, aí o meio fica mais lento, depois tem um ápice de novo, e os finais dele, a maioria das vezes, não são tão bons quanto os do filme. Né? Toda vez que tem um filme do Stephen King, do livro que a gente leu, eu gosto de assistir o filme, porque o final do filme geralmente é melhor. Né? Eu acho que o único que escapou disso pra mim até hoje foi Cujo. Vocês já leram Cujo? Quem não leu, super recomendo, porque Cujo é sensacional. É muito legal, né? Só que Cujo tem um final mais trágico no livro e no filme o final é mais felizinho. Mas eu acho que o final do livro fez mais sentido. Poucas vezes, né, que eu penso nisso. Mas a maioria dos livros do King, o final é mais decepcionante. Porém, esse final aqui eu fiquei animada, ao contrário de todos os outros. Eu achei muito interessante, eu achei uma ótima saída, né? A Simone, que já leu A Dança da Morte, sabe que o final de Dança da Morte também é tipo assim, ele passa o livro de
1000 páginas explicando cada detalhe da sociedade. É muito, muito massa o livro. E o final ele resolve, tipo, em 5 páginas. Então, tem coisas que ele resolve meio acelerado, mas esse aqui, pra mim, eu gostei. Eu queria ler um trechinho. Pode falar, Simone. Eu só ia complementar sobre a Dança da Morte, que eu tava esperando, assim, uma batalha épica. Quando o livro foi acabando, eu falei, não é possível. Não vai dar pra resolver. Nossa, e ele resolve, tipo... Sabe quando você não consegue... ele acho que vai escrevendo uma história tão sensacional, que ele não sabe como vai terminar. E vai dando, tipo, 1000 páginas. 1100 páginas. Ele falou assim, eu vou ter que terminar isso aqui de algum jeito. Ele... faz tudo explodir aí que acabou. É. É mais ou menos assim. Vamos ser sucintos no final. É isso. Pelo menos não precisa pensar muito. Vou ler um trechinho do livro aqui que eu marquei pra falar com vocês, ó. Que eu achei sensacional essa parte. Que é o que o King tem de incrível, né? Ele faz a gente pensar, mesmo a gente lendo uma história que a gente acha que não tem nada pra aprender. Então ele vem, ó. A natureza humana. Podemos ser vítimas do sobrenatural, mas na realidade estamos lidando com a natureza humana. Como ex-policial, eu poderia apenas concordar que não existe um certo absoluto e não existe um errado absoluto. Tudo surge em tonalidades de cinza. E acha mesmo que o marido dela vai engolir essa bosta? Não sei, retrucou Hopley. Eu sei, Halleck. Posso entender tão bem aquele tipo de cara que às vezes penso que ele deve estar me enviando sinais de rádio. A vida inteira ele viveu perambulando, mandado embora de um lugar assim que a gente fina comprava toda a maconha ou haxixe que quisesse. Assim que houvesse perdido na roda da fortuna todas as moedas que queria. A vida inteira ele se ouviu sendo chamado de cigano sujo. A gente fina cria raízes. Ele não tem nenhuma. Esse sujeito, Halleck, viu tendas de lona serem incendiadas por brincadeira nos anos 1930 e 1940. E talvez houvesse bebês e velhos incendiados em algumas daquelas tendas. Ele viu suas filhas, ou as filhas dos amigos serem atacadas, talvez violentadas, porque toda aquela gente fina sabe que os ciganos trepam como coelhos e que um pouco mais não fará diferença. Mas, mesmo que faça, quem se importa? Eles talvez tenham visto seus filhos ou filhos dos seus amigos serem surrados até quase à morte. E por quê? Porque os pais dos garotos que os surraram perderam algum dinheiro nos jogos de azar. É sempre a mesma coisa. Chegam à cidade, a gente fina fica com o que quer e depois os mandam embora. Às vezes deixam que trabalhem uma semana na colheita de ervilhas ou um mês com os trabalhadores da estrada local. E então, Halleck, para finalizar, vem o estalo final do chicote. O advogado, figurão de 3 queixos e bochechas de bulldog, atropela e mata sua esposa na rua. Ela tem 75 anos, é meio cega, talvez apenas se aventure no meio da rua depressa demais por querer voltar para sua gente antes de se mijar. E os ossos velhos quebram fácil. Ossos velhos são como vidro, e você fica por ali, pensando que desta vez, apenas desta vez, haverá um pouco de justiça, um instante de justiça, como indenização por toda uma vida de merda. E é praticamente o resumo todo do livro, isso aqui, né? Então é isso, eles são um povo constantemente injustiçado e independe, gente. A questão é que independe se a mulher estava errada dele ou se a cigana estava no lugar errado. A grande questão desse livro é que, por mais que ele realmente não fosse culpado de assassinato, talvez, né, dependendo do julgamento, ele teria que ser julgado de forma justa, né? Que é exatamente o que não aconteceu. Então, esse livro, assim, para mim é sensacional. Vamos à próxima aqui. Dani, conta pra gente o que você tá achando até a parte que você leu. Dani, se você não estiver podendo falar, pode escrever do lado aqui que não tem problema não, tá? Então vamos mudar. Vamos pra Aline. Conta pra mim, Aline, o que você tava achando? Oi? Eu sou a única linha? É, só você de Aline. Ah, tá. Olha, eu tô gostando muito, assim, de saber a sinopse, né, do livro, porque eu adoro o Stephen King,
mas eu não li ainda todos os livros, né? Já li Christine, Zona Não, Morta. vocês sabem que esse projeto que eu fiz vai durar até 2033, né? Se ele Ai, não graças escrever a mais Deus. nada. Graças a Deus. É muito livro, não se sinta mal. Então, e aí sempre eu olho nas livrarias, eu quero ler, quero comprar e não compro. Eu vou deixar adiando, adiando, adiando. E agora sim, agora eu vou com tudo. Aí eu estou gostando de ouvir a sinopse, que é justamente para baixar o livro, para já começar a ler. Muito bem, ótimo. Então você vai animar. Você vai ler A Maldição ou você vai ler Tripulação de Esqueletos? Que agora a gente vai começar com Tripulação de Esqueletos. Sim, eu já vou logo para a tripulação, porque eu vi uns comentários lá no grupo que é excelente esse livro, né? Então já É me um deu dos uma melhores livros de curiosidade. contos dele. Então, esse da Maldição eu ainda nunca tinha ouvido falar. Engraçado, eu não tinha visto ainda esse livro. Ele não é tão famoso assim. Eu só conheci ele também por causa da ordem cronológica de publicação, né? Senão eu também não tinha ouvido falar, não. E eu gostei bastante. Ah, Gostei muito. legal. Eu Ó, vou começar por Tripulação, depois a Maldição. isso. Ó, e esse ano tem um que também eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é aquele Aos Olhos do Dragão. Os Olhos do Dragão também nunca tinha ouvido falar antes. Uhum. E é do King também. Então leremos tudo, Ai, inédito ou amém. não. Amém. Só vamos dar um tempo, gente, que eu tô pulando, são os livros da série A Torre Negra. Tá? Adoro. Porque você já leu? Eu já iniciei o 1, mas não terminei. Muito bom. Falam que o primeiro é muito bom, o segundo e o terceiro é mais ou menos, o quarto é bom, e vão falando que vai dando umas osciladas. Mas esse eu queria ler um ano assim que tivesse mais tranquilo, pra gente poder ler eles assim. Um mês a gente lê um, dá um intervalo. Um mês lê outro, dá um intervalo. Pode falar, Fabi. Eu comecei a ler também, da Torre Negra. Nossa, o prefácio, ele fala muito da criação, né? Que É ele muito descritivo. e daí ele idealizou, acho que em 73, 78, por aí no. Aí depois de 30 anos que ele foi continuar a história e tal, assim, é muito legal. Ah, bom saber. Eu fiquei sabendo que ele teve, depois do acidente, né? Ele demorou para retomar a escrita da Torre Negra. Então, assim, vou ler por causa de vocês, porque se fosse eu pulava tranquilamente, porque fantasia não é tanto comigo assim. Mas vamos ler juntos pra gente conversar, a gente papiar. Tanto que eu sofri pra ler o Talismã, tá, gente? Sofri. E eu sofri do nível assim, eu abri o livro, aí eu falei, vou ler. E aí eu dormi em cima do livro, porque eu acho chato. E aí eu tinha que ler de novo a mesma parte. Eu tinha que ler sentada, tipo, num lugar desconfortável, não podia ser sofá nem nada, tinha que ser, tipo, no chão, assim, sentada pra mim não dormir. E se tivesse um encosto, eu também dormia. Eu tenho um problema com fantasia porque eu acho muito descritivo algumas coisas, né? Esse mês no clube a gente vai ler outro livro que é bem descritivo, que é o. Tem nada a ver com King, mas é o Corcunda de Notre Dame, né? Então eu uso a mesma técnica. Sento em local desconfortável para não dar sono durante a descrição e vou lendo para poder continuar, para poder dar certo. Vamos para o próximo. Ale, fala para mim até onde você leu. Oi? Eu só Oi. comecei, eu não terminei, não. Mas aonde você tá? Você já chegou em que parte? Eu tô no comecinho, né? No segundo capítulo, eu acho. Nem- Ah, então você tá bem no início da história. É, Tá, vou só chamar quem que não falou ainda? Estela, fala só mais um pouquinho pra gente aí, que eu vou só fazer um negocinho aqui, gente. Conta pra mim, Estela, sobre. Você não chegou ainda no final, né? Você tá na parte que o Ginelli já apareceu? Me conta o que que você tá achando do Ginelli. Ainda não tem muito detalhe dele, não, que ele é amigo dele, né? Ajudou ele. Aí eu só li até essa parte que ele ajudou ele no caso antigo, que o patrão dele mandou, né? Ele atuar num caso, aí o cara ajudou ele. Eu cheguei Ah, nessa não. parte, aí eu parei, porque eu estava achando chata, eu falei, vou dar um intervalozinho. E acabei abandonando por enquanto. Não, então tá ótimo. Mas você abandonou porque você achou lento, né? Igual você falou. Aí eu não sabia que a partir daí que a história ia andar.
Na realidade, é a partir dessa parte, porque o Ginelli é que, na realidade, vai ser o agente da vingança. Então, você já chegou na parte que ele encontrou os ciganos, e já chegou naquela parte que ele devolveu a maldição, que ele amaldiçoa o Tadzio? Já chegou nessa parte? Não, acho que não. Pois é, essa parte que ele próprio. A partir dessa parte que ele vai amaldiçoar o próprio cigano, né? Porque ele vai lá praticamente implorar para o cigano tirar a maldição dele. E o cigano fala que não vai tirar, porque ele tem que pagar pelo que ele fez e tudo mais. E aí ele devolve a maldição, e inclusive ele fala que é a maldição do homem branco contra ele, que é um cigano e tudo mais. E isso mostra mais uma vez, né, essa discrepância ali que tem entre o homem branco e os ciganos, a xenofobia. E essa grande maldição que ele vai falar contra o cigano, na realidade é o Ginelli, né? Porque o Ginelli vai ser esse agente que vai causar todo o estrago, vai fazer com que toda essa maldição seja revertida, entre aspas, né? Agora vamos falar um pouquinho então sobre algumas outras coisas. Primeiro, o que é interessante nesse livro é que a gente pode encontrar claras influências pessoais do King, né? No tema central. Por quê, gente? O King ele é conhecido por incluir elementos ali de suas próprias experiências em suas histórias. E ele também, quando ele escreveu esse livro, ele estava passando por uma fase onde ele estava tentando perder peso. E essa luta ali também pode ter ajudado essa inspiração ali para essa maldição implacável do Billy Halleck, né? Porque a gente luta, luta, luta para perder peso, quando na realidade perder peso pode ser que não seja tão bom assim. Da adaptação para o cinema que eu mostrei para vocês, uma outra curiosidade é que nesse filme o King também participa, tá? Ele faz uma aparição ali como farmacêutico em uma cena e muitos fãs que leram os livros também gostam bastante do filme e falam que ele é bastante fiel ao filme, apesar dessa ter essa diferencinha ali da personalidade do Billy, mas que talvez seja mais uma sensação minha, tá? Eu sinto que o Billy, ele não tem aquela coisa, tipo, de perverso, ele é mais apático, sabe, ele não quer encrenca. E se alguém fizer alguma coisa pra ajudar ele, tá melhor ainda, né. Então eu sinto mais ou menos isso dele. Esse livro, em compensação, apesar dele não ser tão conhecido, na época que ele foi lançado, foi um livro que foi bastante analisado em por vários críticos literários, né, alguns apontando que ele é excelente quando ele faz essa exploração da moralidade, quando ele fala bastante de justiça, a relação, né, entre justiça e castigo. Já outras pessoas, outros críticos veem eles como uma reflexão também sobre a vaidade, sobre o consumismo e sobre a obesidade da sociedade americana. Então a gente tem essas duas vertentes que falam de dois temas distintos que a gente pode perceber na obra, mas na minha opinião é um livro muito mais que fala sobre a exploração da moralidade do que realmente essa reflexão sobre a sociedade de consumo e tudo mais americana, apesar da gente conseguir enxergar isso em alguns pequenos detalhes, né. E como eu falei com vocês, mesmo não sendo tão conhecido, ele é quando a gente fala do King escrevendo sobre esse pseudônimo Richard Bachman, ele é um dos livros mais admirados, o que as pessoas mais gostam, né, mais citados aí dentro de discussões quando a gente fala da obra do King. Vamos lá, na época eu anotei isso aqui, gente, para ler para vocês, que eu achei interessante, ó. Na época em que escreveu Thinner, King estava consumindo drogas e álcool excessivamente, uma batalha que ele mais tarde admitiria em suas memórias. A luta pessoal de King com a saúde pode ter sido refletida no protagonista, que sofre uma transformação física drástica. A gente sabe, né, que o King, na maioria dos livros que ele escreveu, consegue trazer um pouquinho das suas lutas. Tanto que sempre tem um personagem com problemas com álcool nos seus livros, né, que reflete aos problemas pessoais dele. Você sempre vai encontrar umas características clássicas, assim, um personagem que é sempre religioso, extremo, que leva para o outro lado, como, por exemplo, a mãe da Carrie. Então, todos os livros, principalmente os livros que ele escreve sobre o pseudônimo, sobre o nome dele mesmo, né, vocês vão encontrar
essas pequenas referências a problemas que ele já teve na vida. Então, a obra do King é bem interessante, a gente vai ler mais pra frente a biografia dele também, escrita pela Dark Side, não sei se vocês já conhecem, chama Coração Assombrado, é sensacional, se vocês quiserem adquirir, tá? É muito legal, eu já li tem bastante tempo, tô precisando até dar uma relida. Mas é isso, gente. Como eu falei, ó, a maioria de vocês nunca participou do encontro. Não sou uma grande gênia dos livros do King, né? Eu criei esse clube, por isso que ele é gratuito e tudo mais, mesmo pra gente ler juntos e bater papo e aprender juntos sobre a obra dele. Eu aprendo muito mais com vocês, né? Quando a gente fala de King, é um pouco fora da minha zona de conforto do que quando a gente fala de qualquer outro livro. Eu amo ler livros de thriller, mas quando a gente fala do Stephen King, a gente pode esperar qualquer tipo de livro dele, por isso que eu acho que eu sou tão fã dos livros que ele escreve sobre o pseudônimo Richard Bachman, porque puxa um pouco mais para minha zona de conforto, para livros que eu gosto de ler, e eu sofro um pouco mais quando a gente fala de livros escritos mesmo por ele, né? A partir desse mês agora, a gente vai ler nos próximos 6 meses apenas 2 livros dele, 3 livros dele, que é o Tripulação de Esqueleto, Os Olhos do Dragão e It, a Coisa. Em janeiro, aliás, nesse mês eu acho que a gente vai ler só a Tripulação de Esqueleto e It, a Coisa, né? Vão ser só os próximos 6 meses, vão ser esses 2 livros. A jornada de It, a Coisa não é fácil, tá? Na época que eu li, eu fiz vários resumos com os personagens, características dos personagens para não me perder. E eu vou passar esses resumos para vocês também, para auxiliar à medida que a gente for lendo, tá? Mas eu espero aproveitar muito essas leituras com vocês ainda. Obrigada, Estela. Vocês que são sensacionais. Gente, não desista, tá? Foi ótimo ver esse grupinho cheio. O King tem altos e baixos, inclusive no grupo, porque é assim, como a gente já tá. Entramos agora no ano 3, no primeiro ano estava lotado, até o meio do ano. Aí deu o meio do ano, deu uma caída de frequência. Aí depois, no início do ano 2, subiu de novo. Então, os inícios do ano com o Stephen King, o povo anima. No final do ano, vai meio que, acho que enjoando de ler um King todo mês e vai abandonando. Não abandonem, tá? Vale a pena, a gente continua aqui. Certo, meninas? Vejo vocês amanhã, para quem estiver participando do Clube Doutores Leitores também, pra gente papear. Amanhã é só pra gente papear. Certo? Ô, Ana, e nosso amigo secreto? Tem que esperar chegar o da Dai, gente. A Dai mora no Maranhão. E não é no Maranhão, é lá no topo do Maranhão. Então, o dela é o que mais vai demorar para chegar. O prazo de entrega estava só para o dia 10 de janeiro. Então, vamos ver se vai chegar lá para o dia 10, aí a gente marca para fazer. Porque eu até pensei em fazer sem ela receber. Ela me mandou uma mensagem falando: Ana, pode fazer, não precisa me esperar. Mas é chato, né? Chato para quem mandou o presente, chato para ela que não recebeu. Aí vamos esperar todo mundo chegar e a gente marca uma data. Combinado? Aí vocês preparam um vinho pra gente fazer um brinde e a gente manda ver. Deixa eu ver só o que a Estela mandou aqui pra gente. Eu li em um mês, It? Eita, né? Mas você leu muito rápido. Não relê tudo, não. Faz assim, lê suas anotações e participa do encontro, se você não quiser reler. Simone, só quando você... Eu vou fazer isso, porque é muita coisa. Nossa, é 1.200, não é? Acho que só perde pro Sob a Redoma. Se bem que aquele que a gente leu, o Talismã, é maior, né? Eu tô na dúvida. Ô, Ana, Ah, só uma observação, porque você falou que você sofre um pouco para ler os livros de fantasia, né? sim. E um dos motivos de eu não comprar os livros do Stephen King e não ter lido, porque eu me prendo demais na leitura. Eu já tenho dificuldade de ler um livro sério. Ah, meu Deus. Aí o It, a Coisa, também foi a coisa assim, eu não consigo parar de ler. Aí eu vou, não quero fazer mais nada. E o It, a Coisa, ele, apesar de terem muitas páginas, mas ele prende, assim, quem gosta de fantasia, ele prende, né? Exato, É por isso que eu não me metia a ler, porque senão eu não fazia outra coisa na vida. Eu ia querer chegar em casa e ler aquele livro, ler aquele livro, ler aquele livro. Agora, se passar por uma leitura séria, eu já tenho mais dificuldade. Não, de leitura mais assim, entretenimento, eu gosto desse estilo de livro aqui. Tipo thriller.
ação, aí eu não consigo largar. Agora, fantasia, na realidade, eu tenho dificuldade com textos muito descritivos, porque eu sou uma pessoa extremamente prática. Então, eu não sou daquela pessoa que fica montando muito imagens de coisas na minha cabeça. Então, eu sofro com isso, mas isso é importante até para trabalhar esse outro lado meu que não é tão trabalhado, né? Então, temos que exercer isso. Queria ser igual você, Aline, mas não sou. Pode falar, Fabi. Então, igual a Aline falou, eu comecei a ler aquele Mr. Mercedes em novembro. Daí eu li Mr. Mercedes, Achados e Perdidos, o último turno, e já comprei o Holly, li tudo, os 4 de uma vez, assim, seguidão. Mentira, gente. É. Queria ser assim. Quando é fantasia. E, ó, pior ainda pra mim é fantasia tipo Talismã, que aí é bem, tipo, outro universo. Aí ele vai descrever o universo inteiro, aí eu tenho mais dificuldade ainda. Porque, tipo, a personagem lá, a Holly, né, eu gostei bastante. Depois ele escreveu um livro só dela, né, só da personagem. Então, eu falei, ah, não, tem que ir até o fim. E fui. Agora eu vou terminar. Mas você leu tudo, tipo assim, em um mês? 2 meses. Arrasou demais. Tá bom. Não é. Não sou assim, tá, gente? Eu tenho dificuldade com fantasia. Agora me dá um livro. Eu só tô pensando em nacionais agora. Vocês já leram Tudo é Rio, da Carla Madeira? Leiam. Eu sei que vocês podem até não gostar tanto de livros assim, mas esses livros também me prendem. Tipo, Tudo é Rio, Avesso da Pele, que contam assim a trajetória de um ser humano e desgraceiras que acontecem. Falei, gente, esses livros são uma loucura. Ah, a Simone leu também. Esses me prendem, porque eu quero saber o que vai acontecer. A Pediatra, que é uma pediatra que não gosta de criança. É nacional também. Muito massa. Eu gosto dessas coisas meio thriller. E assim, todos de thriller. Vocês já leram Boneco de Neve, do Joe Nesbo? Gosto. Mas aí é thriller humano também. Agora colocou, gente, seres míticos. Eu tô com um Hobbit aqui em casa pra ler. E eu fico pensando que talvez seja difícil pra mim por causa dessas coisas. Entrou em outro universo, seres míticos, começou a descrever as coisas, eu me enrolo. E é só que eu gosto bastante quando é infanto-juvenil. Eu gosto de Narnia, eu gosto de Harry Potter. Pode falar, Aline. Pois é, O Senhor dos Anéis, eu não sei se já leu. Não, é O Senhor dos Não Anéis? li É. ainda. O Senhor dos Anéis, ele é muito descritivo. E é o que mais me encanta, porque o que a gente vê no filme não é aquela floresta maravilhosa que ele mostra lá, sabe? É lindo, é Você totalmente... consegue imaginar tudo, né? Consigo, eu viajo no livro, viajo. Então eu tenho que trabalhar esse meu lado mais imaginativo. Acho que é por isso que eu sofro. Por isso que eu sofro. Porque assim, Verdade. pra mim fica muito cansativo pra me construir aquela imagem. Mas vou melhorar quanto a isso. Ó, o Estela falou que o Nacional Bom é o Sorriso da Hiena. O Colecionador de Ossos é nacional também, Estela, ou é do King? Agora eu tô na dúvida. Vou até caçar aqui, ó. Pode falar também no Viva Voz aí. O Colecionador de Ossos. Tô aparecendo só o filme. Tem um filme novo, né? Deixa eu ver o livro aqui. Ah, não, do Jeffrey Dever. Então, eu vou ler esse. Esses, assim, eu gosto. E aí, eu amo ler... Olha que doida. Eu amo ler aqueles livros da Dark Side também, de serial killer. Que é bem, assim, humano mesmo, né? Ruindade. Então, pra mim, os meus livros de terror são esses aí. Bom, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Amanhã tem encontro do clube, mas a gente começa de verdade nossas leituras, inclusive Tripulação de Esqueletos e tudo mais, a partir de segunda-feira. Combinado? Vou ver se eu marco. Eu só não marquei o encontro de abertura de tripulação, porque são contos, né? Não dá pra gente ficar conversando sobre a história. Mas os próximos livros eu vou ver se eu marco encontros pra gente ler junto, pelo menos uns pedaços do livro que a gente vai centralizando na história. Combinado? Beijo, gente. Até a próxima. Feliz ano novo para vocês. Tá? Que Feliz ano 2024 novo. Até a próxima.
Que 2024 seja o ano de muitas leituras. Amém. Feliz ano novo. Amém. Tchau, meninas. Feliz, gente. Tchau.